estamos com mais um Pode Melhorar. E hoje a gente tem uma participação especial de mais uma mulher empoderada que trabalha aqui na área de estética. Ela vai contar um pouquinho. Seja muito bem-vinda, Fabiana Dias. Fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Fico muito honrada em estar aqui, poder contar um pouco da minha história e poder falar um pouco para essa mulherada, não só para as mulheres, mas também para os homens, que hoje é um mercado que está aumentando cada vez mais, né? A autoestima abrange tudo, não só as mulheres. Bom, me chamo Fabiana Dias, sou farmacêutica, formada já há 22 anos, e por incrível que pareça, a minha carreira não começou na estética. Eu tinha uma visão meio errônea do que era estética, né? Eu imaginava que estética eram aquelas dondocas que iam para as clínicas para fazer massagem. E com o passar dos anos, dos tempos, eu sempre gostei da parte dos cremes, da cosmetologia. Então, eu sempre trabalhei com a parte dermatológica. Dentro de laboratório, fazendo os cremes, eu falo que eu fiz farmácia porque eu gostava da coisa limpinha e cheirosinha. A parte clínica não era muito a minha praia. E depois eu adquiri uma doença autoimune e fui cuidar dessa doença através da acupuntura. Me apaixonei pela acupuntura e vim a conhecer a estética através da acupuntura. Aí meus olhos e minha concepção de estética mudou completamente. Daí hoje eu sei que a estética é só a pontinha do iceberg. Embaixo tem muita coisa a ser cuidada. Então, quando a pessoa se olha no espelho, né, ou veste uma roupa e não gosta daquilo que está olhando, tem algo mais profundo ali que tem que ser olhado, que está incomodando. Porque pode ter aquela gordinha de biquíni fio dental na praia, correndo feliz da vida, que nunca vai me procurar. E tá tudo bem, tá perfeito, a autoestima dela tá lá em cima, isso é ótimo. Mas como tem aquelas pessoas que às vezes eu olho e falo, meu Deus, aonde está a celulite que ela está enxergando? Aonde está a gordura que essa mulher está vendo? Então o incômodo é mais interno do que externo, que acaba indo para o externo. E aí foi nesse momento que eu me apaixonei pela estética e que realmente virei minha carreira inteira voltada só para esse lado. Ai, que legal. Eu sempre falo aqui dentro dos podcasts que quando os olhos brilham é porque você se conecta com o que você é para ser, né? Tanto é que a gente, no episódio anterior lá com a Vanessa, ela falou de uma frase, né? O mundo foi feito para aquilo que você veio ser e não ter, né? Não é ter. E seus olhos brilharam na hora que você falou sobre isso, sobre a sua conexão com essa sua paixão. Porque, gente, eu sou cliente da Fabi, além de amiga, eu sou cliente. Sim. Eu sempre estou lá fazendo algo para me deixar, né, mais feliz, mais satisfeita, né? Eu sou feliz com o que eu tenho, mas por que não aprimorar, né? Pode melhorar, né? Pode melhorar sempre. Pode, com certeza. E a gente sempre sai com um sorriso a mais ali, mais satisfeita ainda com todo o trabalho que você faz. Além desse trabalho físico, né? A gente vai lá, acaba conversando. Como que é? Conta alguma curiosidade, alguma história que você tenha para contar que seja, assim, interessante, que você fala assim, nossa, marcou. Tem muitas. Uma que me marcou, que é mais atual, foi uma paciente que veio por conta de queda capilar. E isso mexia muito com a autoestima dela, tanto que, assim, a primeiro momento ela não conseguia me falar o que estava acontecendo porque ela só chorava. Chorava copiosamente, né? Eu tive que acalmá-la para poder entender qual era o problema, depois ela me falou qual que era o problema. Eu tive que provar para ela, por A mais B, que ela não iria ficar careca, que existia um tratamento, mostrei no microscópio, enfim, fiz todo o protocolo que tem que ser feito. E foram 5 sessões juntas, né? 5 semanas juntas. A paciente que chegou na primeira sessão não era a mesma paciente que saiu na última sessão. Resumindo, as duas choraram na última sessão, né? Na hora que eu mostrei a foto para ela do antes e do depois dela, ela ficou assim, indignada, por tudo que ela já passou na vida, por vários tratamentos que ela fez, mas ninguém olhou para o lado humano dela. Não adiantava só. É claro que eu cuidei da queda capilar,
mas eu tive que... Por que aquela queda capilar estava acontecendo? Existia uma história, existia um estresse todo grande lá atrás, que se isso não fosse olhado, eu não teria o resultado estético, né? Porque o estético é o que sobra. Então, se não está sobrando, a gente não vai ver o resultado do estético. Não adianta nada eu só tratar isso. Então, eu tive que entrar com toda a suplementação da ortomolecular para que ela se recuperasse, para que nível de cortisol melhorasse, para que lá na frente eu tivesse um resultado muito legal. E isso com inúmeras em relação ao emagrecimento, porque hoje a mídia joga em cima da gente uma coisa muito perfeita, né? Um biotipo que nós brasileiras não temos. Né? Todo mundo sonha em ser uma Gisele Bündchen. Não dá, gente. Não é uma a cada 1 milhão que tem esse biotipo. Então, eu trabalho muito com essa questão da perspectiva do paciente, do que realmente ele quer, para que ele não se frustre no final do tratamento e acabe mais ainda com a autoestima dele. Porque se ele chega até mim ou ela chega até mim, é porque está incomodada com algo. E eu tenho que resolver esse incômodo da pessoa. Quando eu resolvi cuidar, Dani, eu sempre quis, desde pequena, eu sempre quis ir para a área da saúde, né, do cuidar. Mas eu nunca imaginei que a estética fosse me dar esse caminho, o cuidar através da estética. E eu amo fazer isso, eu tenho resultados, assim, muito legais. Na hora que você faz uma harmonização facial e você vira o espelho para a pessoa e mostra para ela como ficou, é outro sorriso, é outra pessoa, é muito gratificante para mim e para a pessoa também, né, que foi procurar. Então, assim, a estética me abriu um caminho gigantesco do cuidar mesmo do ser humano. Que lindo, Fabi. Eu sou prova viva, muitas vezes eu chego lá no centro de trabalho dela, lá na clínica, eu pergunto, Fabi, dá? Não dá? Né? Dói. Ela fala assim, dói. Esse dói. Esse ela adora agulha, gente. Pensa numa pessoa que adora agulha. Amo agulha, sou a louca das agulhas. Me dá uma agulha na mão que eu faço milagre. Mas assim, às vezes o dói dela não dói em mim. Sim. E às vezes o dói... Mas assim, eu faço, porque o resultado que vem ali, aí muda o meu interno, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente não está satisfeito com alguma coisinha que às vezes é um detalhe, alguma coisa, mas faz a diferença total no seu interno. Você já sai toda, aquela assim, nossa, a Master Blaster esplende maravilhosa, né? Então, faz a diferença. E ao contrário também, o olhar por trás disso tudo, né, Fabi, que você trouxe, a parte emocional, como é que estão essas pessoas, por que está desencadeando tudo aquilo. Até a gente falou hoje no próprio Stories lá no Instagram, né, sobre a integração, você comentou, do físico e do emocional. Quanto é importante unir as duas forças. Hoje, Dani, diante da Organização Mundial da Saúde, há uns anos atrás, saúde era só ausência de doença. Hoje não é mais. Hoje, saúde é um conjunto, ele é o bem-estar físico, emocional e social. E se você for parar para pensar, a estética, ela trabalha nesses 3 níveis. Porque se a pessoa se olha no espelho e não gosta daquilo que ela está vendo, o emocional dela vai ser atingido. E muito. E quando ela sai na rua, as pessoas olham, apontam ou falam alguma coisa, isso também afeta o emocional dela. Então, cada vez mais o emocional vai se afundando. E quando você entra com a estética, que você melhore um pouco que seja por sessão, essa autoconfiança da pessoa começa a voltar. É óbvio que eu já tive pacientes dos quais eu trabalhei a estética e pedi para que ajuda psicológica também, porque às vezes essa autoestima está tão afetada, o psicológico está tão afetado, que só a estética por si não vai resolver o problema. E é uma coisa que eu falo muito, quando a gente tem uma equipe integrativa, quando a gente vê a estética de uma maneira integrativa, quem mais sai ganhando é o paciente. Porque ele vai ser amparado em todos os aspectos, não só ali no físico, não só na celulite, na gordura, na estria, enfim. E mesmo porque, se a gente pega, isso são anos de atendimento que a gente acaba vendo isso. Quando eu pego um paciente onde eu vejo que o psicológico dele está muito abalado, eu não trato ele de cara. Porque eu sei que nada que eu for fazer ali vai trazer aquela autoestima de volta, porque ele vai achar alguma coisa que não está boa. Então, geralmente, eu peço para que ele procure uma ajuda
emocional antes de voltar para mim e fazer o tratamento estético, porque eu vou ter um resultado muito melhor. Não adianta, que nem hoje está muito na moda a harmonização facial, porque a gente ganha muito dinheiro. Então, ganha, vírgula. Mas e aí, você vai dormir em paz? Você está dando o seu melhor ou você só está vendo os seus boletos? Eu não consigo fazer assim. Eu sei que ali tem um ser humano e tem as dores daquele ser humano, do qual eu tenho que respeitar. Então, esse é o meu jeito de trabalhar, é respeitando o ser humano. Eu vou melhorar, sim, mas sempre respeitando em primeiro lugar. É uma responsabilidade muito grande, né? Muito. Assim, enquanto terapeuta, mas como nessa área de saúde estética, é o físico, é a sua vitrine, né? Exatamente. Uau, sensacional. E realmente é isso mesmo. A Fabi é isso, gente. Ela é sincerona. Ela vai falar pra você é assim ou assado. Não dá ou dá. Eu consigo chegar próximo ou não consigo. Então, assim, e é isso que vale. Esse é o valor, né? Do ser, né? Da realidade. Fabi, me conta um pouco mais a gente tá falando da autoestima feminina e tal. E os homens te procuram para fazer essa parte estética, essa questão de trabalhar essa autoestima? Ultimamente eles têm procurado bastante, principalmente os maridos das minhas pacientes, porque o que acontece? É nítido a mudança na mulher, né? Não só a mudança física, na beleza, mas na mudança na alegria, no bem viver, no estar bem. E isso acaba contagiando todo mundo. Então é sempre assim, meu marido vai vir, você atende o público masculino também? Eu atendo também sem problema nenhum. Existem técnicas fantásticas hoje que podem ser feitas para o público masculino também. Conta um pouquinho das técnicas que você utiliza mais no público masculino. No público masculino é mais a parte de hoje, né, a harmonização facial, que eles adoram, marcar o ângulo da mandíbula, o botox. Tá muito na moda a barba, né? Então, cuidar da barba para que ela não fique falha. Nessa última semana, vários que estão com queda capilar veio me procurar também, querendo saber de implante, que não é minha área, mas também o tratamento que tem, se tem como fazer tratamento para queda capilar. Então, hoje os homens estão ficando mais vaidosos também, estão se cuidando mais, e isso não tem nada a ver com o ser homem, não ser homem, enfim, gênero. Todos estão se cuidando, né? Todos estão olhando mais para a autoestima deles. E é muito legal. Eu posso te dizer, Dani, que há uns 5 anos atrás eu não tinha paciente masculino. Não porque eu não atendesse, mas porque realmente não tinha procura. De uns 5 anos para cá tem aumentado muito. Muito, inclusive na depilação a laser. Neste sábado eu tive 6 pacientes homens. Olha só. E eu comecei sem nenhum. Olha Nenhum. só. E hoje já tem 6. Então, eles estão se cuidando, sim, bastante. Eu falo isso também, a questão da procura do homem, tanto na parte terapêutica também. Eu tenho muito paciente homem também, que vem buscar esse autoconhecimento. Eu acho que está tudo ligado, né? Essa questão da autoestima, se trabalhar. E olha que interessante, eu sou prova viva, gente. Meu marido também passa com ela, faz botox, faz um monte. Aguenta firme. Faz um monte de tratamento, mas quem começou? Fui eu. Foi. E aí ele vendo eu fazer, ele se estimulou a fazer também. E ambos estão lá, todo mundo. A gente já falou assim, já venceu o botox, já precisa passar na Fabi. Tá na hora de novo. Ai, que legal. Dentro dos tratamentos que você tem, Fabi, quais são os que mais tem procura dentro do ambiente feminino? O que você trabalha mais? Qual que é o carro-chefe? Conta um pouquinho. Dentro do ambiente feminino, hoje o que está mais sendo procurado é a parte de botox, de harmonização facial. Os bioestimuladores, que eu bato muito na tecla disso, que não adianta nada você preencher, fazer botox se você não tem estrutura lá dentro da sua pele para manter tudo isso. E nisso eu coloco a ortomolecular junto, porque por mais procedimentos estéticos que você faça, pelas tecnologias que a gente tem hoje, que são muitas e são muito boas, mas nós temos que entender que por dentro continuamos envelhecendo. Não tem como parar esse processo, é fisiológico. E eu falo sempre, envelhecer, todos nós vamos. Ficar velho é uma escolha. Olha só. Porque ficar velho parece que é aquela coisa que você jogou lá do lado e que não usa mais.
E a gente não precisa ser assim. Nós podemos envelhecer com dignidade, com respeito, de bem com você mesmo, gostando do que você está vendo, ter uma longevidade melhor. E você tendo uma longevidade maior, você tem uma produtividade maior. E emocional também, porque o seu emocional está funcionando a seu favor. Né? Tanto que você pega, você mais do que eu, né? De maior idade, eu diria assim, dos 60 para cima, o quanto tem de depressão, as dores. No entanto, se você prorroga essa longevidade, isso vai se estender lá para frente só, não agora. Isso te torna mais produtivo. E acho que hoje ser produtivo te dá um ânimo também, né? Te aumenta a sua autoestima. Exatamente, tá tudo conectado, né? Tudo, Tudo não uma tem conexão ali. E você estar bem com você. Eu vejo que meu pai agora começou a fazer alguns tratamentos lá. Eu falei, vai, pai, faça. Porque estava num processo ali de baixa estima, agora tá voltando. E ele já começou a fazer obra dentro de casa. Então, assim, é uma cadeia de coisas Sim. que vão mexendo com o seu mundo interno, né? Exatamente. Que resulta no mundo externo. Sensacional, Fabi. E dentro dos tratamentos, então, botox, harmonização... Isso, bioestimulador e a harmonização que eu trabalho, Dani, eu não faço aquela harmonização que muda o rosto da pessoa. Que fica aquela boquinha de baiacu. Exatamente. De peixe. Eu brinco que sim, não sei se vocês conhecem o do Toy Story, que é aquele robô, acho que é o Buzz ID, que é tá todo mundo com a cara do Buzz ID. Ai, meu Deus, todo mundo quadrado. E não é, gente, a harmonização é você trazer à tona aquilo que a pessoa tem de melhor. É um toque sutil, né? Exatamente, você não precisa mudar completamente essa pessoa, porque ela se olha no espelho, nem ela vai se conhecer. Então, eu tenho pessoas que eu tenho que frear, e eu falo, não, isso eu não faço, isso não vai ficar legal. E eu tenho pessoas que eu tenho que incentivar. Falei, não, vamos com calma. A harmonização facial não é aquela coisa que você tem que fazer 7, 8 seringas de uma vez só de ácido hialurônico. Vamos com calma, vamos fazendo aos poucos, você vai vendo a mudança aos poucos. E às vezes a gente faz um pouquinho e aquilo já não precisa fazer mais depois. Sim. Já aquele tanto que a gente fez, a pessoa já se olha no espelho e fala, nossa, sou eu. É você. A gente só trouxe para fora o que você tem de melhor. Show, exatamente. Eu vejo, e o que vai vir daqui para frente, né? Exato. Porque eu vejo assim, os procedimentos eles vão inovando e estão mudando ao decorrer, né? Eu percebo aí a questão da sobrancelha antigamente, que a gente fazia pigmentação. Sim. Hoje o pessoal já está tirando todo esse procedimento e querendo fazer um novo. Então, mais delicado, né? É reversível essa questão da harmonização ou não? A harmonização, ela é reversível com ácido hialurônico. Existe um produto que a gente usa que se chama hialuronidase. É uma enzima que, na verdade, que degrada esse ácido hialurônico. Ela é usada tanto quando ocorre alguma intercorrência ali no momento que se está fazendo. Então, você pode reverter esse processo. Ou quando a pessoa também não gosta, né? Ai, foi demais. Por exemplo, se ela ficou bastante com aquela boca, aquele lábio grandão e ela não gostou, ela consegue voltar atrás? Sim, dá para tirar, dá para reverter essa situação. Tá. Mas assim, vai muito do olho do profissional que tá fazendo também, né? A gente tem uma noção do que a pele aguenta, o que não aguenta. Você olha a fisionomia da pessoa e você tem noção de que, olha, não vai, a boca da Anitta não cabe em você. A Anitta é a Anitta, você é você. Né? A sua fisionomia não é assim, a sua fisiologia não é assim. Exatamente. E tem gente que exagera, né? Tem. E não enxerga que tá esse exagero. É. Aí é que eu falo que o problema tá lá embaixo, não tá na estética. Tá embaixo. Na verdade, ela tá querendo suprir alguma coisa que não tá boa lá dentro. É, sempre aquela frase que eu sempre falo, todo excesso esconde uma falta, né? Exatamente. É um buraquinho ali, um vazio, e às vezes quer colocar ali na expressão, no falar, né? Tá tudo muito conectado. Show, Fabi. E a questão da sua clínica, você tá há quanto tempo lá? Bom, trabalhando com estética já fazem 13 anos, com a clínica onde eu administro sozinha vai fazer 6 anos agora em setembro. Uau, show. E o período de pandemia, como foi? Trash. Foi complicado, mas eu não fechei a clínica por eu ser farmacêutica, então é considerada a área da estética e eu não trabalho só com a estética, né? Eu tenho a parte da acupuntura, a parte da ortomolecular
Então, eu continuei trabalhando do mesmo jeito, não tanto com a estética, mas com a ortomolecular eu trabalhei muito em questão de aumentar a imunidade das pessoas, o cuidado como um todo, né? O envelhecer. O que trabalha? Traz um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho como funciona o ortomolecular. Explica um pouquinho pra gente. Bom, a ortomolecular, ela é uma terapia onde a gente usa tudo que o nosso organismo já tem lá dentro. Nós nascemos perfeitos e com o passar dos anos, dependendo do nosso estilo de vida, comida, a balança vai desequilibrando e o nosso organismo não consegue mais manter essa homeostase de novo lá dentro. A ortomolecular, ela entra exatamente para que esse equilíbrio volte novamente. Então, o que são usados? Minerais, aminoácidos, vitaminas, alguns fitoterápicos, para que seu organismo consiga de novo reverter esse processo. Então, dentro da ortomolecular, eu consigo muitas vezes até ter a visão de que daqui uns 4 ou 5 anos você pode se tornar um hipertenso, um diabético. Então, a gente consegue reverter esse quadro antes, através dessas prescrições, dessas formulações. A gente fala da suplementação. Que show. Então, se eu quiser chegar lá na sua clínica e falar assim, não, eu quero fazer um trabalho somente voltado para isso, Sim, eu consigo fazer para... Tanto que eu trato crianças. Eu falo que a minha paciente mais novinha, ela tem 5 anos. É uma belezinha dela. Eu trato só com a parte da ortomolecular. Eu tenho um aparelho que se chama biorressonância magnética, onde a gente vê a frequência que está nas nossas células. Nas nossas células, nós somos eletricidade, nós somos energia, e ela tem que vibrar numa frequência correta. Esse aparelho, ele consegue me dizer se essa frequência está mais alta ou mais baixa. E a partir daí é que eu faço toda a prescrição da ortomolecular para equilibrar essa pessoa novamente, para trazer ela para o equilíbrio dela. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, Dani, é que assim, todo mundo joga a culpa na genética. Ah, porque meu avô era isso, porque minha mãe tinha... Nós não somos reféns da genética. Nós somos reféns da epigenética. Exatamente. É daquilo que nós vivemos e daquilo que nós pensamos. E aí entra muito a sua parte. A gente traz as memórias celulares Sim. Desde 7 gerações através da epigenética, porém, cabe a você decidir, né, as suas escolhas quando você traz para a consciência. Sim. Às vezes a gente está identificado com algum padrão, mas eu escolho ser mais saudável, eu escolho aquele caminho de me alimentar bem. Tem a questão emocional? Tem. Eu escolho tratar esse emocional. Então, tudo é uma escolha na vida, né? Sim. Show. E toda escolha, algo fica para trás. É uma renúncia. Exato, né? Não tem como você escolher e continuar do mesmo jeito. Exatamente. Né? Se eu escolho algo saudável, eu estou renunciando, né, à questão lá doentia. Sim. Né? Agora, se eu escolho algo doente, eu renuncio saudável. Trazendo isso para a estética, é muito comum quando eu vou tratar melasma, que é um dos tratamentos mais complicados e mais gostosos de se tratar. E às vezes vem um paciente que adora tomar sol, que adora uma piscina. Falei, então, são escolhas. Eu não tenho como tratar o seu melasma e você continuar indo tomando sol, indo em piscina. Não dá. Eu posso piorar a sua situação, porque eu vou mexer em células que podem piorar a sua situação. Então, hoje você tem que escolher. Ou você vai tratar o seu melasma, ou você vai para a praia. Tá? Aí você põe na sua balança o que te incomoda mais ou menos. E às vezes acaba escolhendo a praia. Às vezes. Às vezes. Ou o que eu falo? Então tá, agora você vai pra praia, então depois que você voltar, a gente senta e conversa de novo. É isso que eu gosto nela, porque ela fala assim, ó, não vai adiantar eu fazer aqui, eu ganhar, né, ficar ganhando dinheiro nas suas costas, e você não vai ter o resultado que você deseja, porque você tem uma atitude, uma escolha diferente. Exatamente, que não condiz com o tipo de tratamento que a gente vai ter que traçar pra você. Verdade. Fabi, e lá na sua estética, além de você trabalhar com a parte estética, tem outros parceiros que trabalham lá. Conta um pouquinho. Hoje nós somos em 9 profissionais lá dentro. Então tem a cabeleireira, nós temos o estúdio de funcional, tem toda a parte de acupuntura, quiropraxia, temos a parte de psicologia também, e tem a Edna que faz a parte de depilação, micropigmentação, sobrancelha, e também vai começar a trabalhar com a despigmentação também das sobrancelhas, porque hoje chega muito para ela aquelas sobrancelhas antigonas, que eu falo que parece que aquela coisa chapada, né?
E não tem o que a gente fazer em cima daquilo. Vai ter que ser despigmentado, vai ter que fazer todo um tratamento para que faça uma nova mais delicada, fio a fio, do jeito que a pessoa quer. Então, nós somos é uma equipe realmente multiprofissional lá dentro. Tem muita coisa. Você vai lá e fala assim, não, tem isso, tem tudo, gente, tem tudo. Você sai lá com um trabalho da ponta do pé até a ponta do fio de cabelo. Exatamente. Sim. Então, não tem o que não tem. A Fabi também, você também... desde a acupuntura, a parte corporal, facial. Hoje eu fico mais com a parte da ortomolecular e da parte da estética invasiva, são, né, as agulhas, que é o botox, preenchimento, bioestimulador, os vasinhos. E eu tenho a Gabi, que trabalha diretamente comigo, que faz a parte das massagens, dos aparelhos, que seria a estética mais tradicional. Tá. E o que tem de inovação, assim, no mercado que você pode trazer pra gente, assim, de primeira mão, que você tem buscado? Bom, existem inúmeros princípios ativos novos hoje no mercado. Inclusive, no começo da semana que vem, eu vou para um congresso específico de farmácia para ver isso. Temos aí um projeto para lançar em setembro em relação a home care, que é o tratamento fora da clínica, né? Porque quando a pessoa fecha um tratamento, ela vai estar comigo uma vez por semana. E os outros dias, como que isso acontece? Então, existe todo um tratamento que tem que ser feito em casa também. E hoje a tecnologia de princípio ativo, de base, de como fazer isso é muito grande. Então, provavelmente, lá por setembro, teremos novidades na clínica em relação a esses produtinhos aí. Ai, que delícia. Para ser usado. Para quem não conhece, não acompanha o Instagram da Fabi, ela sempre está lá postando que está fazendo o curso, está se atualizando, porque é uma área que você tem que estar sempre antenada, né, Fabi? Para trazer as novidades, e às vezes uma novidade vai vindo mais sutil, mais leve, menos dolorosa. Mas que tem a dor da beleza, a dor da beleza. Não tem como. Esses dias eu fiz um tratamento aqui, tá em tratamento ainda, depois eu vou postar o antes e depois. A gente aplicou algumas agulhinhas aqui também, que eu tô trabalhando aqui a minha papada também com a Fabi. Tá incomodada com a Tô incomodada. Mas já tô feliz com o resultado, porque eu já vi diferença já. Sim. Mas o que a gente pode... chegar nessa linha agora do futuro um pouquinho mais. Quais são os projetos? O que você deseja? O que pode melhorar daqui para frente? Quais são as expectativas da Fabi daqui 10 anos, mais ou menos? Bom, pode melhorar muita coisa, Dani. Uma das coisas que eu me vi dentro da estética foi ensinando. E entre contratar esteticistas, entra, sai, o que eu percebi? A faculdade, ela não dá uma base, ela te dá o diploma, ela te dá o direito de você exercer tal profissão. Dali para frente é com você. E quando eu vejo essas meninas chegando na clínica e não sabendo praticamente nada, e eu indo lá, pegando na mão e ensinando, me acendeu uma luzinha aqui dentro que fala, olha, eu acho que esse é o caminho. Cabe aí no meio do seu projeto. Então, também tem um projeto que está bem próximo de acontecer, de montar um instituto. E eu quero exatamente ensinar não só a estética, que claro que tem que ser ensinada, mas os valores, né? De que a pessoa está lidando com um ser humano, está lidando com as dores de um ser humano. E isso é muito importante, tem que ser muito respeitoso. Diferente do que eu vejo dessas franquias, que é linha de produção. Eu acho que isso não, para mim, isso não funciona. Não é isso que eu quero e não é isso que eu quero para as pessoas que trabalham junto comigo. Então, eu quero passar o ensinamento, afinal são 15 anos aí estudando. Tem história, né? Até a parte técnica, desde a parte de empreendedora, né? Sim, tem. Que a gente envolve todas as áreas, Sim. tantos desafios que você passou, Sim. processo de pandemia, aprendizados, muito aprendizados, acho que muitas questões ali que às vezes, né? Tem dias que você não tá. Como que você faz? Aquele dia que você não tá disposta, que desanima. Qual é a dica que você dá para essa empreendedora que está começando dentro desse universo da estética?
Todo mundo pergunta, né? Você já pensou em desistir? Várias vezes, gente. Inúmeras vezes, às vezes, várias vezes no dia, inclusive, a gente pensa. Mas, Dani, na hora que eu vejo o resultado, na hora que eu vejo o sorriso no rosto do meu paciente, tudo passa. Eu falo, não, eu tô no caminho certo. É isso. Ninguém me falou que ia ser fácil, mas eu tô no caminho certo. E eu sei que quanto mais a gente cresce, mais problemas vão aparecendo, mais desafios vão aparecendo. E tá tudo certo. E vai ter dias que eu não tô muito legal, né? A energia não tá aquela coisa. Mas é o que eu falo, na hora que eu chego na clínica, que eu entro na minha sala, que eu penso em tudo que eu já fiz, no bem que eu já fiz para inúmeras pessoas, vamos lá, Fabiana, acorda, né? Bota aquele batom vermelho e vamos lá trabalhar, porque vale a pena. Show. Vale a pena. E o que você diria para a Fabi, que estava lá começando nessa carreira? Tenho muito orgulho de você. Ai. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esta mulher aqui me ensinou a ver muita coisa. Ai. Muita coisa para chegar aonde eu cheguei hoje. Ai, na que estética. Linda. E você sabe, né, o caminho que foi, você participou de algumas etapas, de coisas que eu tive que fazer, que eu tive que enfrentar, que eu não me arrependo de maneira nenhuma. Lembro o dia de uma das etapas que a primeira pessoa que eu liguei, falei, Dani, olha, eu fiz, deu certo. É acreditar, gente. É acreditar naquilo que a gente não vê. É acreditar naquilo que a gente almeja lá na frente, por mais impalpável que aquilo seja. Então não é o ver para crer, é o crer para ver. Exatamente. Porque tem resultado. E tem. Como tem. Gente, essa mulher aqui é muito batalhadora, tinha muitos desafios internos que ela foi trabalhando dentro dela e ela passou cada barreira que, olha, até me arrepia de falar. E ela foi trazendo ali passinho, cada passinho que ela foi passando. Ó, Dani, foi assim, e ela foi. E ela desbravou com coragem, e muita coragem. E essa coragem, como é que foi trazida dentro desse processo? Como é que você trabalhou essa coragem? O que você dizia dentro dos seus diálogos internos, Fabi? Eu mereço. Eu mereço. Né? Porque se eu cheguei até aqui não foi à toa, né? Existe um propósito para eu estar aqui, senão não estaria. Senão eu estaria dentro de uma farmácia, que foi onde eu comecei, tenho muita honra disso, gosto muito da manipulação, estaria dentro de um hospital, estaria numa drogaria, mas eu não estou. Eu estou dentro de uma clínica e essa clínica é minha. E em 2 anos, né, que a gente teve de pandemia, não tem nem como comparar o que era a Flor de Lis há 2 anos atrás e o que é a Flor de Lis hoje. Desabrochou. Muito. Apesar de todos os desafios de pandemia, foi os 2 anos em que eu mais cresci. Principalmente emocionalmente. Eu tive que crescer, virar gente grande de verdade. Eu nunca me imaginei sentada numa mesa de um gerente de um banco conversando, discutindo prazo, discutindo empréstimo, vindo, né, nessas últimas semanas, um empresário veio me procurar porque ele viu o meu trabalho e ele quer investir no meu trabalho. Eu falei, nossa, gente, estão me vendo. Quando eu fui convidada a dar palestra na Uniso, também falei, e eu não conheço ninguém dentro da Uniso, eu falei, gente, olha, tá dando certo, eu acho que eu tô no caminho certo, é por aí mesmo. E foi muito legal eu ver, eu me vi sentada, há 22 anos era eu que estava sentada naquela cadeira, escutando as pessoas falarem. E você tá na frente falando, e assim, tinha professores meus da época da faculdade, que foi muito engraçado, que ele virou para mim, eu te dei aula. Falei, não, o senhor não me deu aula, porque eu não estudei em Sorocaba, eu estudei em Piracicaba. Ele, não, foi lá mesmo. Eu era coordenador do seu curso. Aí, na hora que ele tirou a máscara, falei, meu Deus, é ele mesmo. E ele não ia assistir a palestra, e ele ficou. Aí você fala, Jesus, um professor meu vai ficar sentado aqui na minha cara, e ele ficou, conversou, depois ele veio, me parabenizou, até onde eu tinha chegado, né, de todos esses anos que passaram sem ele me ver. Eu falei, nossa, obrigada. Então, realmente, assim, eu mereço.
Você deve estar orgulhosa, né? Tô. Com Tô. certeza. E o que você diria para essas mulheres que estão ali com aquela autoestima baixa, que não tem vontade de fazer nada, que fica procrastinando, que fica com aqueles diálogos dentro dela que, pra quê? Pra quê? O que você diz para elas? Luta. Vai à luta, né? Limpa a cara, lava o cabelo que seja. E eu não tô falando que é para ir fazer uma harmonização facial, que eu entendo que isso tem custos. Mas se olha no espelho, se ame, você pode e pode sim. E o que eu vejo muito chegar para mim, Dani, é assim: ai, mas eu tenho meu filho, ai, mas o meu marido. Eu falei, então, gente, todo esse povo vai crescer, o marido um dia pode ir embora, o filho vai crescer e vai para a vida. E aí, vai sobrar o quê? Então, vamos à luta, vai se cuidar. É aquela famosa frase que fala: quem é ótimo em desculpa é péssimo em resultados, né? E Exato. quem é a prioridade, Fabi, hoje, né? Olhando esses cenários, quem é a prioridade? Para mim, hoje sou eu. Se você está bem, Todos à minha volta estão bem, exatamente. inclusive a minha empresa. Exatamente, é um reflexo, né? Sim, sim. Seu filho vai estar bem, ele vai se inspirar em você e falar assim: nossa, minha mãe se arruma, minha mãe cuida dela, cuida da saúde. O que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Seu marido, que nem o meu marido ficou lá, né, se inspirando, querendo fazer botox, ele vai cuidar dele, vai cuidar da Sim. saúde. Eu, às vezes, percebo que quando eu vou fazer exercício físico, ele também quer fazer. Ótimo. É estímulo. Sim. É É um estímulo. ciclo, não adianta, né? Um acaba puxando o outro. E se um tá para baixo, acaba puxando todo mundo para baixo também. É o processo inverso. Ah, não vou fazer, não vou cuidar, eu também vou ficar aqui. E entra num ciclo vicioso, daí doentio, né? Doentio, E a sim. criança também, o filho, ele vai se identificar com aquela situação, Com né? certeza. Exatamente. Show de bola. E me conte um fato curioso de algum cliente que esteve lá e que você identificou que não precisava e que você acabou depois vendo que realmente era uma questão. Conte alguma coisa, alguma história que. Também há uma semana atrás, uma senhorinha, ela devia ter uns 50 e poucos anos, mas se você olhasse para ela, você já dava quase 70. Sabe aquela pessoa sofrida? Você olha no rosto dela, você vê sofrimento. E não além do sofrimento emocional, sofrida. Parecia aquelas pessoas que trabalharam na roça, que nunca cuidaram da pele. Enfim, aí ela veio que ela queria fazer botox, que ela queria fazer tudo. Aí você olha e fala: não vai resolver. Não tem como. Aí você começa a conversar com a pessoa para entender o motivo. Porque se por 50 anos você nunca olhou para isso, por que é que agora você está olhando para isso e isso está se incomodando? Pois bem, o marido largou dela. Não ia adiantar. Nada que eu fizesse no rosto dela iria trazer essa autoestima de volta. Eu imagino que deve ser uma separação, ainda mais depois de tanto tempo de casada. E aí eu fui conversando com ela e ela queria de tudo que é jeito fazer, não, porque eu vou pagar. Eu falei, então, não é nem a questão de pagar. É a questão de que realmente não vai resolver. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma limpeza de pele. Aí a semana que vem você volta, a gente conversa de novo, tenta amadurecer mais essa ideia do que você quer fazer mesmo. Enfim, ela fez a limpeza de pele, conversei com ela falou de tudo que estava acontecendo, chorou, enfim, né? Na hora que acabou, eu falei: a senhora tá mais calma. Mudou, lógico que mudou, porque a gente fez uma limpeza de pele, mas diante de tudo, não foi nada. Na hora que ela olhou pro espelho, ela já viu uma outra pessoa, totalmente diferente. Falei: então agora vamos fazer o seguinte, e se a gente mudasse sua sobrancelha? Né, já vai subir um pouquinho o olhar. Pera lá, eu vou chamar a Edna para conversar com você. Aí eu chamei a Edna veio, conversou, marcou com ela outro dia, desenhou para ela a sobrancelha. Tá feliz da vida. E aí ela se sentiu culpada porque ela não fez o botox, não fez o preenchimento. Eu falei: para mim não importa. O que importa é isso que eu tô vendo. Você tá bem. Continue fazendo a limpeza de pele, continue usando filtro solar, continue bebendo água. Se ame.
Ai, que lindo, Fabi, olha só. E o resultado final é o que importa, né? A pessoa está bem com ela mesma. E o porquê que as mulheres só olham para elas depois que vem uma dor? Não. Principalmente depois que se separam. Esperam se separar, esperam ter uma dor, um rompimento para dar de cara com ela e falar assim: opa, Porque agora sou eu, é ela com ela mesma, né? Porque até então ela tirava o foco, é aquilo que eu te falei, é o filho, é o marido, é tudo, menos ela. Na hora que ela se vê sozinha e se olha no espelho, eu acho que deve bater uma dor muito grande, de caramba, tantos anos eu me dedicando a fulano, a ciclano, enfim, a filho, e eu me deixei. E olha agora, o que sobrou? Isso que eu tô olhando. E aí isso deve incomodar muito. tudo tem um ônus de bônus, né? Tem a sombra e a luz, porque agora ela tá olhando para ela de alguma forma, né? Sim, com certeza. Né? A valorização ali, mas talvez de uma forma tarde ou não. Talvez não. Tudo depende do ponto de vista da régua Sim, que a gente mede. Mas o olhar antes de tudo isso acontecer seria o ideal, né? O olhar para dentro, trabalhar a questão das dores, do autoconhecimento, trabalhar a sua prioridade. Por que que eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é por que que eu não olho para mim? Por que que eu só fico no outro? Qual é a recompensa que eu tenho não olhando para mim? Porque tudo sim, tem uma recompensa, né? sim. Tem um estímulo. Muito legal, Fabi. Eu acho que foi uma conversa muito gostosa. Eu acho que você trouxe ali muito aprendizado para essas mulheres que estão ali, né? Que buscam essa autoestima, mas é tão difícil. Eu acho que sempre a gente consegue trazer aí uma evolução dentro da parte estética, do autoconhecimento, quando você busca, quando você se ama, quando você quer algo. Então é ação. Eu acho que tem que ter uma ação para as coisas acontecerem. Ah, não vou fazer, não. Não, é ação. Passa um batom, né? Joga o cabelo de um lado diferente. E tudo tem que ter um começo, Dani. Você começou, a pessoa ela começa a se ver diferente, ela se empolga e vai, e aí tudo melhora. Tanto externo como interno também, porque se você começa a gostar daquilo que você está vendo no espelho, lá dentro também tem uma mudança. Exatamente. Tem uma questão que pega muito, é a questão eu uso às vezes, né? Uso não, sempre uso filtro nas redes sociais. Como que você enxerga essa leitura das pessoas que utilizam, que não utilizam? Tá tudo bem, não tá tudo bem? Eu acho que algumas pessoas exageram demais, né? Eu tento não usar, ou se eu uso, é mínimo possível. E é muito legal, porque teve uma paciente que não conhecia, ela veio através das redes sociais, e ela sentou na minha frente, ela olhou assim para mim, ela falou: Nossa, doutora, é você mesmo? Eu falei: Sim, sou eu, né? E um paradigma também que eu tiro muito das pessoas que me seguem é o que eles acham que quem trabalha com estética tem que sempre estar linda, maravilhosa, espetacular. E não, gente, eu sou ser humano. Eu lavo roupa, eu cuido de casa, eu tenho filho, né? Tenho marido. Não é sempre. Até esses dias eu postei, olha, gente, catei o moletom do marido e vim pra cá, porque era o que dava pra fazer naquela hora. Né, explico a questão da doença autoimune que eu tenho, que não é todo procedimento que eu posso fazer. E tudo que eu posso fazer dentro do limite que me é permitido, eu faço. Mas eu não sou, eu vejo muitas, né? Muitas e muitas da mesma área, que eu falo que parecem umas bonecas, parece que aquilo não é uma vida real. E realmente não é isso que a maioria da população vive. Tem dia que eu não quero passar batom, que eu não quero, não quero. E tá tudo bem. E isso não me impede de continuar trabalhando com a estética. Exatamente, é isso aí. É estar bem. Você se sentir Exatamente. bem, né? Não depende das ferramentas, mas você se sentir bem. E exatamente, as redes sociais vivem uma ilusão, né? De tudo Vive. perfeitinho, o corpo perfeito, o rosto perfeito. E aí a gente começa a medir por aquela régua. E aí vem o estado E emocional aí vem a frustração, e a né? Porque você não frustração. chega naquilo. Exatamente. Então tá, Fabi. E o que que a gente pode melhorar para finalizar esse podcast maravilhoso aqui com você? Conta aqui, pode melhorar em que sentido na vida da gente? Pode melhorar muito a autoestima você se olhar no espelho e começar a gostar daquilo que você vê. Independente se a sobrancelha não está feita, se você não está com batom, olha mais a fundo. Tem a beleza ali. A beleza existe. É a gente que esconde.
Show. Então a gente acaba se sabotando e não querendo enxergar, só olha os defeitos. Só olha os defeitos. A primeira coisa que você vê é o defeito. Então é focar no que é lindo. No que é lindo. E é exatamente esse o meu trabalho dentro da harmonização. É colocar em evidência aquilo que te deixa bonita. Não é transformar você, né? O meu papel não é de transformação. É sim de mostrar aquilo que tem de melhor dentro de você, dentro e fora. Show, que lindo. Aprendi muito com você hoje. Aprendi um monte de coisa que eu nem sabia que ela fazia. A gente vai aprendendo, porque é muita coisa que Tem você... bastante coisa. E, gente, quem quiser seguir o @ da Fabi... É @flordelis.estética.saúde. Flor de Lis com S. Show de bola. Gente, a gente fica por aqui. Eu agradeço e até a próxima. Agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Agradeço também. Tchau, tchau.